Olá, alunos! Hoje estamos de volta com a nossa escola EBC e eu trago o vídeo número 12, que eu fiquei devendo porque eu tive que substituir por um pequeno erro, conforme eu falei. Então, a nossa aula é Base Legal para a Justiça de Deus. Nós vamos ver o processo de identificação e substituição e como isso pode nos resgatar de volta para Deus. O texto básico se encontra em Gálatas 3,13, que diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, justiça é um termo jurídico que significa conformidade com o direito. Isso é um termo de toda a Constituição, né? Então, esse termo é antigo, é bíblico. Vamos ver que Deus é imutável. Ele foi sempre e será santo para sempre, né? Na visão de Isaías, os serafins declaram sem cessar na presença de Deus, afirmando que Deus é santo, santo, santo. A palavra hebraica para serafins é saraf, que significa queimar. Então o fogo queima na presença de Deus, dizendo que Ele é santo, 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 promulgado pelos serafins. Está escrito em Romanos 3,23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É um versículo da Bíblia que está em Romanos 3,23. Com isso eu quero enfatizar, né, que quando o homem foi contaminado pela malignidade, Deus logo o retirou da sua presença. Deus não poderia comprometer a sua santidade, porque Deus é santo, conforme os serafins declaram. Ainda no ato da queda, Deus declarou a promessa de restauração do homem e o retorno à sua presença, que viria através de um varão da geração humana. Essa ação imediata de Deus de expelir o homem da sua presença foi um ato de justiça e de amor pela sua criação, para que o homem não se imortalizasse com a sua contaminação e ficasse para sempre longe do Criador. Deus não podia mantê-lo em sua presença justamente porque Deus é santo. E ele não poderia comprometer a sua santidade, mas Deus manteve o homem sob controle, né? Até que essa promessa definitiva chegasse. Esse homem que viria seria plenamente justo e não cometeria pecado algum. Seria entregue como libação, isto é, oferta, para resgatar toda a humanidade caída em Adão. Na antiga aliança, os animais eram oferecidos como sacrifício para obter o perdão de pecados. Essas ofertas eram repetidas muitas e muitas vezes. Deus aceitava transitoriamente aquele perdão, né? Eram ofertas que prefiguravam o sacrifício do Filho de Deus na cruz. Então, todo sacrifício da antiga aliança, né, que perdoava os pecados transitoriamente, prefigurava então o sacrifício de Jesus na cruz. Jesus derramou o seu sangue para resgatar o homem que deseja voltar para Deus. Eu tenho dito constantemente que quando Jesus oferece, né, a sua salvação na cruz, ele oferece gratuitamente, mas é para todos que quiserem esse resgate, porque Deus respeita o livre-arbítrio. Então nem todos os homens se salvarão, porque nem todos quererão se arrepender dos seus pecados.
Então Jesus se ofereceu como um sacrifício único e suficiente para tirar os pecados dos homens. Isaías 7,14 já dizia, 700 anos antes de Cristo: eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Isaías foi o profeta que mais profetizou a respeito da vinda de Jesus. Ele profetizou a sua ascensão, assim também o seu sofrimento na cruz. Outros profetizaram também muito a respeito de Jesus, inclusive Daniel, né, que nos fala, né, ele fala claramente que Jesus foi morto e retirado de entre os viventes. Mas é claro também que falam também da ressurreição de Cristo. E a ressurreição de Cristo trouxe grandes benefícios para nós. Emanuel quer dizer Deus conosco. Jesus se identificou conosco, ele tomou sobre si os nossos pecados. Então Jesus é Deus vivendo entre nós. O que é uma identificação? O que é uma identificação dupla? Identificar é tomar caráter, considerar como tal, tratar com igualdade, sentir como aquele com quem se identifica. Então Jesus se identificou conosco duplamente. Primeiro, ele se identificou com a condição humana, a base maior para provar que Jesus se identificou com os humanos é o seu batismo. Tem muitas outras provas, mas nós vamos trazer apenas poucas aqui nessa tela. Então, Jesus, João Batista, ele anunciava o caminho do Senhor. Ele era um profeta também que estava previsto vir ao mundo antes de Jesus. Na iminência do Cristo chegar à terra, viria João Batista, né, o profeta, aquele que abriria o caminho do Senhor. Ele veio para aplanar o caminho para Jesus, para preparar os homens para a administração de Jesus e a implantação da sua igreja. João sempre dizia assim: arrependei-vos, que é chegado o reino de Deus. Jesus então foi se batizar com João. João, ele ficou completamente surpreso e disse: Senhor, eu não sou digno de te batizar, eu não sou digno, aliás, nem de desatar as suas sandálias. Por que eu devo te batizar? Jesus disse assim: João, deixa por enquanto, para que se cumpra toda a justiça. Ora, Jesus não tinha pecado. Por que ele queria se batizar? Porque ele estava se identificando com o nosso pecado. Ele ia assumir definitivamente na cruz os nossos pecados. Aí, imediatamente, o Espírito Santo, em forma de pomba, pousou sobre Jesus e uma voz do céu se ouvia que dizia assim: este é o meu filho amado, em quem muito me alegro. Então, ali naquele momento, o Espírito Santo estava confirmando o ministério de Jesus. Jesus, o homem. Após Jesus passar pelo batismo, iniciou a sua mensagem de redenção. Então, João Batista veio falar de Cristo e o ministério dos dois é o mesmo. O ministério de João Batista é de Jesus. E Jesus, então, deu continuidade ao ministério de João Batista. Paulo, aos Filipenses, descreve que tanto Jesus se humilhou, se tornando criatura e sofrendo a morte e morte de cruz. Não é mesmo isso? O Criador se tornando criatura. Foi o que Jesus fez. Em João 3,17 diz assim: Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então Jesus não veio condenar ninguém. Mas só que a vinda de Jesus,
à terra. Já condena realmente muitos homens que não aceitarem, que não reconhecerem como seu verdadeiro Salvador. Eles vão morrer nos seus pecados e, se não se arrependerem, eles serão culpados pela morte de Cristo. Como nós nos identificamos agora com Cristo, aceitando Ele como nosso suficiente Salvador, declarando assim: Jesus, eu não posso, mas Tu podes, seja meu Salvador, Senhor. Devemos entregar nossa vida a Ele e sermos seus discípulos, levando sobre nós a marca da cruz. Se necessário for, até morrermos por Ele. Muitos morreram. A Bíblia conta, né, que os 11 discípulos, os 12, quer dizer, 11 dos 12 morreram por Jesus Cristo. Apenas João ficou, né, para cumprir o Apocalipse. Muitos morreram e ainda morrem por defender a bandeira de Jesus Cristo. Você está disposto a defender a bandeira de Cristo? Então Paulo declara, né, numa expressão que identifica a identificação com Jesus. Ele diz assim: eu fui crucificado com Cristo, agora não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Em Colossenses 3,3 ele afirma: nós estamos mortos e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Agora vamos ver o que é substituição. É agir ou ser usado em lugar de outro, tomar o lugar de outro. Jesus foi o nosso, então, substituto. Então, 2 Coríntios 5,21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Jesus, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, Jesus tomou sobre si os nossos pecados, ele levou os nossos pecados na cruz. Resumo, né? Jesus se identificou conosco na nossa semelhança e nós nos identificamos com ele na sua ressurreição. Está escrito em Romanos 6,5: porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Deus continue te iluminando.